Olá, bom dia. O meu convidado de hoje é quase um colega de profissão, mas ele resolveu mudar o rumo e desde 2007 resolveu também associar uma outra atividade, é escritor. De lá para cá já são 8 livros e a gente vai falar hoje sobre o 8º. O meu convidado de hoje para tomar café, para a gente conversar, bater papo e falar desse trabalho é o escritor e jornalista Nonato Reis. Bom dia. Posso chamar de Reizinho? Pode, deve. Pronto. Bom Lembrar dia. nossos tempos de redação, não é isso? Exatamente, bons tempos. E bom dia para você. Bom dia, Elda. Sempre um prazer estar em volta da mesa contigo. Pois é, vamos conversar sobre vida de oficial? Vamos. Ah, sim, esqueci de dizer. É escritor, jornalista, mas é oficial de justiça, né? E esse 8º livro aqui é exatamente sobre uma dessas profissões. São 3 profissões? Oficial de Justiça? Oficial de justiça, jornalista, escritor só, né? Por enquanto. Ixi, Maria. É bom, isso é bom. Vamos ter Isso. perspectiva. Vida de oficial. O que é exatamente esse livro? Vida de oficial é um relato das histórias envolvendo o cumprimento de mandados judiciais. Né? O que se busca com isso? Através dessas narrativas, de situações que envolvem o cumprimento de ordens judiciais, mostrar como essa função de oficial de justiça ela é indispensável para a efetivação das ordens judiciais. Porque o juiz, ele é uma figura estática. Ele vive dentro do gabinete. Dentro do gabinete. Ele não sai do gabinete. Ele expede a ordem judicial e ali acabou o trabalho dele. E a partir dali começa o trabalho do oficial de justiça. Costuma-se dizer que o oficial de justiça é a longa-manos do juiz, quer dizer, a mão estendida do juiz. Na verdade, eu vou mais além. Eu acho que isso aí é um reducionismo. Eu acho que o oficial de justiça, quando ele pega um mandado judicial, ele encarna a figura da própria instituição. É a justiça que sai do gabinete para chegar à casa do cidadão. Né? Porque sem esse intermediário, que é o oficial de justiça, a justiça ela não se cumpre, ela não se efetiva. Então, ele precisa desse emissário, que é o oficial de justiça, para que ela seja cumprida. E não é fácil você carregar uma ordem judicial. Pois é, porque eu ia dizer exatamente isso. A gente está mostrando o lado, vamos dizer, bonito do cumprimento da justiça. Isso. Só que esse cumprimento da justiça, ele não tem só beleza. Não. Né? Quando você pega assim, só por curiosidade minha, quando o juiz entrega uma intimação judicial, vamos dizer, você já fica com medo de abrir, de ver para onde é que vai, ou já encara aquilo assim numa boa? Porque eu imagino que tem lugares e lugares, situação e situação são completamente diferentes, uma ordem da outra, né? E aí, qual é aquela que dá medo? Você pergunta se você fica apreensivo. Ser oficial de justiça nunca é uma coisa natural, né? Aquela coisa, vou cumprir como se fosse uma coisa assim, a coisa mais natural do mundo. Vou levar um convite ali. Não é, porque ali quando você sai para cumprir ordens judiciais, cumprir diligência, você carrega vários mandados, mandados de todo tipo, né? Você não sai só com um, você não tem só a intimação. Por isso que esse subtítulo era só uma intimação, na verdade é uma ironia. Porque tem muita gente que oficial de justiça só para cumprir intimação. Só que é muito mais do que isso, né? Existem ordens muito complexas. Uma reintegração de posse, por exemplo. São, às vezes, centenas de casas que vão ser demolidas, pessoas que vão ficar sem abrigo, né? Vão ficar sem suas casas, ao relento. Quer dizer, isso envolve muita coisa, entendeu? E o oficial de justiça, ele precisa ter estrutura emocional, né? Ele tem que ter vivência, tem que ter calma, né? Para poder cumprir a ordem judicial sem extrapolar. Né? Porque o oficial tem um poder muito grande. Quando ele vai para a área, por exemplo, fazer uma reintegração de posse, que ele vai com um aparato policial, às vezes 100 policiais, a tropa de choque, com trator e tudo mais, cavalaria, ele é o comandante. O oficial de justiça, ele é o chefe ali, ele é que dá as ordens, entendeu? A polícia está ali para auxiliar. Né? Mas ele é o agente responsável pelo cumprimento da ordem judicial. Com isso, você chega a se envolver, vocês, no caso, os profissionais, chegam a se envolver emocionalmente com a situação ou tem que manter ali, vamos dizer, a pose para que aquela ordem seja cumprida? Por mais que você esteja penalizado, emocionado, descontente, aquela ordem deve ser cumprida. Claro, a gente não pode esquecer que ali está a figura humana, né? Nós somos humanos.
E muitas coisas tocam a gente, lógico, né? Mas você está ali, você tem que ser profissional, né? Você está ali com uma ordem judicial, você precisa cumprir. Agora, você precisa com jeito, né? Com empatia, né? Às vezes até se solidarizando com a pessoa, né? Orientando, muitas vezes orientando, né? Sobre o melhor caminho para cumprir uma ordem daquela, né? Mas sempre com a responsabilidade de cumprir aquela ordem judicial, porque essa é a sua obrigação, é dar cumprimento à ordem judicial. Com certeza. Mas toda a situação tem um lado negativo, um lado positivo, depende de como você olha, né? O que é o lado positivo dessa história toda? Não, o lado positivo é... Ou até engraçado, sei lá, meio cômico. Não, o lado positivo é dar efetivação para a ordem judicial, né? Porque a justiça, ela é fundamental, né? Principalmente no regime democrático, né? Ela é o último anteparo do cidadão, né? Quando a justiça não funciona, então nada mais funciona, né? Então, o lado realmente essencial é você dar cumprimento à ordem judicial. Né? E o oficial de justiça, ele não carrega só uma ordem que é negativa para uma pessoa, né? Que é prejudicial. Às vezes ele carrega uma ordem judicial que é uma coisa boa. Né? Essa é legal de entregar, quantas vezes a gente vai para Pedrinhas, né? Para Pedrinha, e vai entregar uma sentença, intimação de sentença, que no final o juiz pede, por exemplo, um alvará de soltura. A pessoa chega lá e vibra, né? Vocês ganham um abraço, ganham tudo, né? Você vê, né, a alegria estampada nos olhos da pessoa. Às vezes eles dizem assim, olha, rapaz, o oficial de justiça é uma notícia boa. Que legal. Nós não somos só emissários, né, portadores de ordens negativas, né, de coisas ruins. Né, com toda certeza, né? Agora, imagino que nessas situações, entre boas e não tão boas, entre difíceis de cumprir e outras, deve ter algumas coisas bem engraçadas, não tem não? Assim? Tem muita coisa engraçada. Eu já li algumas crônicas a respeito disso que a gente ri sozinho. Tem coisa, olha, tem esse livro, por exemplo, tem uma situação que é com um oficial aqui do Maranhão que eu achei muito interessante. Mas assim, para mostrar como o oficial de justiça, ele precisa, quando ele vai cumprir uma, se despide de todo o preconceito, às vezes de certas situações assim, que ele carrega assim, no DNA dele, que não favorecem naquela relação com a parte. Você precisa ter empatia com a parte, ter respeito à dignidade da parte. Tem uma história que o oficial de justiça estava cumprindo diligência e ali ele, vendo os mandados, tinha uma carta precatória de São Paulo. E era um processo de muito tempo, assim, muitos anos, já de mais de 12 anos. E ele foi ver que era um mandado de prisão civil por inadimplência de prestação alimentícia. Que acontece muito, que acontece muito, né? Aí ele, processo de mais de 12 anos, aquele certamente já tinha perdido o objeto, a pessoa certamente nem morava mais naquele endereço. Mas ele viu que o endereço estava próximo da diligência. Vou fazer essa diligência aqui só para despachar o mandado, devolver, né? E chega lá, a pessoa estava em casa, quem atende. Logo, quando ele chega na porta do apartamento, era um prédio de apartamento, quando ele chega na porta, ele já estranhou que tinha 2 pratos de comida. Do lado de fora. Né? Ele não pode ser para algum bicho de estimação, animal, mas não se pode criar bicho do lado de fora, assim, no apartamento e tal. Ele achou estranho, né? Aí, quando abre a porta, uma moça abre a porta, né? Aí ele se apresenta e ela diz que o marido dela, né? Ele estava tomando banho, mas que ele podia entrar e esperar. Quando ele entra, a sala era, na verdade, um terreiro de Umbanda, né? Claro que quando ele se depara com aquilo ali, ele leva um susto, né? Mas assim, ele tinha uma vivência, a família dele, né? Parentes, frequentavam terreiros de Umbanda. Então, ele quando era menor, ele ia junto, entendeu? Então, ele já tinha uma certa vivência daquilo ali, daquele ambiente. Não era um ambiente estranho, entendeu? Então, o que aconteceu? A pessoa que ele ia fazer a prisão era um pai de santo, entendeu? Um pai de santo. Mas ele trata com todo respeito,
com todo respeito e de uma forma muito educada. A pessoa não reagiu, né? Ela disse que já esperava por aquilo, por aquela ordem de prisão, que a pessoa que tinha colocado ele na justiça, na verdade, ela tinha sido perseguição, porque a ex-mulher, e ela não aceitava a religião dele. Isso. Ela não aceitava a religião. Mas, quer dizer, em função de todo esse conhecimento que ele tinha e dessa empatia que se estabeleceu, ele pôde cumprir o mandato, levou a pessoa para o albergue, né? E tudo acabou bem, porque no final das contas ele orientou, o próprio oficial orientou como ele poderia sair daquela situação, resolver aquela situação, bastava pagar o débito alimentar. E pronto. E pronto, deu tudo certo. Quer dizer, você ainda dá as orientações de como a pessoa pode resolver aquele problema que é causado pelo... Tem que ter o conhecimento necessário. Entendi. Isso, ok, vou só tomar café depois dessa, tá? Vou tomar o café, tomar água e a gente vai continuar esse papo no segundo bloco, pode ter certeza que você vai gostar. É só um minutinho. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o escritor, aqui ele está como escritor, o escritor Nonato Reis, que está lançando seu 8º livro, que é Vida de Oficial. E a gente estava falando sobre a vida do oficial de verdade, né? Agora vamos romantizar, vamos botar isso aqui no livro. Eu estava acostumada com seus livros, assim, tipo Lipe e Juliana, Amaralinda, com esse pessoal assim, sabe? Aí você já saiu do romance, já está para o outro lado, já está numa outra vibe. Como é que é? Você é romancista? Você como é que chama nesse caso aqui, gente? É cronista. São crônicas aqui, né? Uhum. Cronista. Qual é a vibe que tem mais força aí nessa personalidade? Eu não sei, eu acho que eu sou a mistura de tudo isso, né? Porque, na verdade, eu comecei com crônicas, né? Apesar de ter estreado na literatura com romance... Foi Lipe e Juliana, né? Lipe e Juliana. Na verdade, eu comecei escrevendo crônicas, porque, na verdade, toda pessoa que milita no jornalismo, ele começa escrevendo crônicas, porque a crônica é o gênero mais próximo do jornalismo, né? Jornalismo. Eu costumo dizer que a crônica ela está ali na fronteira, né, entre a literatura e o jornalismo, né? Ela mescla elementos do jornalismo e da literatura. Como é que é isso? Por exemplo, ela parte de uma situação real, um fato real, né? E começa a narrar aquele fato. Isso é jornalismo. Isso é jornalismo. Sim. E aí, quando você expande essa narrativa, né, você vai além da realidade, né, você joga a ficção, né, a imaginação, você está jogando a literatura. Aí você entra... Então, a linha entre jornalismo e literatura é muito tênue, né? Então foi fácil você passar de um lado para outro, ficar transitando entre um lado e o outro mesmo ainda no jornalismo, né? Porque na verdade você nem percebe esse namoro, né? Quando você vê, você já está fazendo literatura. Foi fácil. Aí você entrou para a parte da crônica, começou assim, apesar de ter começado com romance. Aí se a gente fizer uma concha rápida, de 2017 até agora, dão 8 anos, né? Isso. E aí dão 8 livros. 8 livros. É sempre assim, um por ano? Mas assim, eu tenho que esclarecer que isso eu não estabeleci como meta. Eu não estabeleci como meta escrever um livro a cada ano. Quando eu lancei Lipe e Juliana, eu queria apenas lançar um livro. Eu não tinha ideia nenhuma de lançar outro livro. Apesar de ter um projeto, o meu primeiro projeto literário, era um projeto de memória. Eu pensava em escrever um livro de memórias. E comecei a escrever em 2008, né? Do tempo que eu trabalhei em redação de jornal. Em 2008 eu estava trabalhando na Assembleia, né? Eu não estava mais em redação de jornal, né? Então eu comecei a escrever um livro sobre minhas memórias. Você chegou a trabalhar aqui nesse prédio? Hein? Não, eu trabalhei lá na Rua do Egito. Só na Rua do Egito. No ano que veio para cá, eu deixei a Assembleia. 2008, né? Já foi aquela transição do João Evangelista para o Marcelo Tavares. Então, na verdade, o que eu queria escrever... Eu queria publicar Lipe e Juliana, que foi a história que eu comecei, que me jogou na literatura mesmo, né? Depois que eu terminei Lipe e Juliana, eu não pensava escrever mais, eu pensava lançar um livro de memórias que eu não sabia quando. Só isso. Isso aí, minha ideia era encerrar ali, eu não me via como escritor. Só que, de repente, a coisa foi como destravar, girar uma chave, né? Olha, que legal, isso é bom. E eu adentrei esse universo da literatura. E descobri que você pertence àquele universo, né? Você entrou num universo que você não conhecia, mas descobriu que pertencia àquele universo. De repente você se vê assim numa outra esfera e diz assim, opa,
isso aqui tem a ver comigo. Tem a ver comigo, né? Isso é bom, isso é bom. Isso aqui tem a ver comigo. Eu lembro que a nossa última conversa aqui foi sobre o livro do nosso... Djalma Rodrigues. Djalma Rodrigues, o Alfa né? Jornalista. Pois é, esse foi eu fiz a coordenação um livro, editorial. Foi quase uma parceria entre vocês dois, né? Quando ele já não podia mais escrever, você escreveu por ele. A gente pensou esse livro juntos, eu que dei a ideia para ele, entendeu? Isso. E ele escreveu na época que ele estava fazendo tratamento da doença, né? E ele confiou em você para escrever confiou em mim, a parte. Exatamente. E ele mesmo já, no processo terminal, eu lembro. Ele participou de toda a elaboração do livro, dando sugestões, corrigindo também uma coisa ou outra. Até a pessoa que escreveu eu escrevi o prefácio, mas, por exemplo, o Sinaldo Oliveira escreveu a orelha e foi orientação dele, já nos últimos dias de vida dele. Porque quem ia escrever era outra pessoa que não deu certo. Ele disse, não, tu fala com o Sinaldo para ele escrever a orelha do livro. Então, ele deu pitaco no livro até o final. Então, foi uma coisa que a gente fez em parceria. Em parceria, até o né? fim. Entendeu? Essa foi a coisa mais diferente dessa carreira até agora? Foi a coisa mais diferente que eu nunca tinha feito, assim, participar da elaboração de um livro de outra pessoa, não sendo minha, né? E esse livro dele, ele escrevia... Djalma, ele escrevia o texto e me mandava. Tudo que ele escrevia, ele botava no blog dele, ele tinha um blog. Né? Isso. Ele trabalhava aqui com a gente, né? Mandava para mim para eu revisar e ir colocando no arquivo do livro. Então foi assim, era sempre em parceria. E esse aqui eu estou vendo também que tem uma participação da Érica Sakaki, é isso? A Érica Sakaki, ela é uma figura chave nesse livro. Porque a ideia de escrever esse livro nasceu em 2020, depois que eu lancei Ossos do Ofício. Ossos do Ofício, eu posso dizer que é o embrião desse livro. Esse livro aqui, sempre porque o Ossos do Ofício também é uma narrativa de histórias envolvendo cumprimento de mandados judiciais nas comarcas do Maranhão. Mas ele é mais voltado para o lado lúdico, essa coisa mais divertida, engraçada, né? E esse livro não, esse livro ele é mais denso. Eu queria histórias que realmente refletisse o trabalho do oficial de justiça em toda a sua integridade. Não só aquela coisa lúdica, não apenas histórias engraçadas, mas histórias de um modo geral. Né? E a Érica foi a pessoa que me possibilitou escrever esse livro, porque ela tem uma liderança nacional, ela é de Salvador, do TRT lá de Salvador, e ela tem um perfil no Instagram que tem quase 20 mil seguidores, só oficiais de justiça, né? E ela mobilizou a categoria toda, ela se empolgou com o livro de uma maneira até mais do que eu. Então, né? Ela não entra na participação como escritora, mas na mobilização para que o livro acontecesse. Ela tem um texto escrito no livro, que tem uma parte desse livro que são textos assinados por oficiais, assim, oficiais que têm representatividade nacional, que são presidentes de federação de oficiais, associações, enfim, pelo país todo. E ela escreveu o prefácio também, ela fez a apresentação do livro, né? E ela vem para o lançamento agora aqui em São Luís, a Érica. Só para a gente lembrar, falar em lançamento, quando é que o livro vai ser lançado? O livro vai ser lançado agora, dia 25, né? Terça-feira agora, às 10 horas, aqui no Fórum do Calhau. Né? A Érica vem, porque ela faz palestra pelo país também, né? E dia 25 Por que dia 25 de março? É porque é o Dia Nacional do Oficial de Justiça. Ah, pronto, tudo a ver. Todo dia 25 tem eventos, né? Pelo país todo, né? E ela vem dar uma palestra, né? Sobre a profissão de oficial de justiça, né? E aí, depois da palestra dela, a gente vai fazer o lançamento do livro. Eu sei que o nosso tempo é curto para falar de tanta coisa, mas eu só quero saber o seguinte. Depois deste, Vida de Oficial... você volta para o romance? Eu tô com saudade daquele pessoal todinho lá. Eu volto para o romance, eu tenho um romance que eu considero que é uma outra guinada assim, na minha carreira como escritor, né? Eu já até conversei com o José Vegas, da livraria MEI, né? Isso. Esse livro deve ser lançado em Portugal também, né? Isso é do chique, amigo. É meu terceiro romance, né? É uma história diferente de todas as... Apesar de ele ser ambientado no Rio Maracu também, lá no Ibacazinho, né? Tem elementos da saga de Amaralinda também, mas a abordagem é uma abordagem diferente, porque ele é um livro de cunho existencial. Ele aborda muito essa questão filosófica, do subjetivo, do eu interior, certo. Entendeu? Vai para Portugal sem esquecer de Viana, né? É mais ou menos assim, Viana é minha raiz. Vai para... Sim, e esse romance que eu vou lançar se chama A Menina e o Sol Poente. Bonito. Sol poente, na verdade, é uma metáfora. Esse sol que eu falo não é o astro-rei, é Sol de Solano, é um velho,
né? É um velho sábio. Sol poente. Que era chamado de Sol na comunidade, no diminutivo, na forma reduzida, não é nem diminutivo, na forma reduzida. O nome dele é Solano Silva, que era conhecido como Sol, velho Sol. E também, qual é a analogia com o astro? É porque o Sol, quando ele chega, quando ele vai se pôr, né? É aquele momento que ele chega à fase de esplendor, de beleza. Mais bonito, né? E o ser humano também, quando ele chega na última fase da velhice, né? Aquele que sabe realmente aplicar o conhecimento é quando ele atinge o estágio de sabedoria, né? Então, esse velho, ele é um sábio que atingiu a plenitude, né? Que nas religiões orientais se chama de iluminismo, né? Você atingiu o estágio da iluminação plena. É verdade, né? Gostei disso. Então é bonito, né? É um título muito bonito. Olha, Nonato Reis, eu tenho um problema com meus convidados. Sim. Eu nunca consigo esgotar o assunto na entrevista no tempo que me é dado, né? Sim. Minha produção fica maluca comigo, né? Porque eu fico querendo esticar aqui. Sim. Mas a gente precisa conversar mais, porque hoje a gente falou muito só sobre isso aqui e a gente tem muito a falar sobre essa vida literária, essa mudança de vida, esses novos projetos que a gente descobre assim mais tarde e que começa a descobrir que era aquilo que a gente queria fazer talvez a vida toda, né? Já estamos no 8º, logo vamos para o 9º, para o 10º, já tem Portugal, daqui a pouco tem o mundo todo, se Deus quiser. Projeto tem muito. Projeto tem muito. Eu fico aqui torcendo e lendo cada livro, cada obra sua, que é uma maravilha. Mim, né? A alegria do autor é ser lido, né? É ser lido, exatamente. Claro. Isso. Mas, olha, muito obrigado por essa participação. Então, eu posso convidar o pessoal? Pode, deve. Amanhã, 25. Amanhã não. Às 10 horas. Amanhã não. Sim, amanhã mesmo. Isso mesmo. Amanhã, 25, às 10 da manhã. Ele vai estar lá no Fórum Desembargador Sarney Costa, esperando por você, fazendo o lançamento desse livro. Exatamente, é isso? Eu convidei direitinho? Convidou, espera todo mundo lá, todo mundo será muito bem acolhido, viu? Tá certo, Izinho. Olha, muito obrigado por esse spoiler de tudo que você deu aqui, mostrando o que é a vida de oficial e o que o escritor e jornalista tem a ver com isso. Muito obrigado mais uma vez e bom dia para você. Bom dia a todo mundo. Bom dia para você também, que já sabe, já tem um convite para amanhã, aproveita, faça sua parte intelectualizada funcionar, vai lá, prestigia, lê. E aí depois você diz o que você achou, dá o feedback para ele, acho que ele vai gostar, com toda certeza. Tchau e até a próxima.